Deus preparou esse momento. Ele não preparou só para mim, Ele não preparou só para você, Ele preparou para todos aqueles que quisessem estar aqui. Porém, você decidiu nessa noite receber a graça de Deus na sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar, é sobre isso que nós vamos aprender. E eu confesso a vocês que quando eu comecei a ler esse estudo, comecei a me aprofundar na palavra de Deus, Deus impactou a minha vida. Deus mostrou coisas que desde 1994, ou melhor, 1993, eu fui para a igreja pela primeira vez. Me batizei em 1996. Então já tem uma boa caminhada aí, né? Mais de 20 anos na casa de Deus. Mas Deus me impactou com a sua palavra em relação à graça. Como nós devemos receber a graça. Nós, irmãos, estamos e passamos, na verdade, por profundas transformações, mudanças que Deus vai moldando a gente a cada dia, né? Quando nós imaginamos que nós já adquirimos algum certo tipo de conhecimento em alguma área, em alguma situação em que a Bíblia nos ensina, aí nós somos impactados, nós somos de novo transformados, porque a palavra de Deus ela se renova a cada manhã, e por isso nós passamos por esse processo contínuo de transformação, buscando, falando agora da palavra de Deus. Porém nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Por quê? Porque nessa caminhada de transformação, de mudanças que nós buscamos, nós temos que ter a palavra de Deus, a Bíblia sempre como a nossa referência. Amém? Você concorda com isso? Sim ou não? Eu estou sentindo a igreja hoje meio tímida. Sim ou não? Dá uma cutucada no seu irmão e fala assim: ô irmão, quero ouvir tua voz, hein? Mesmo de máscara, eu quero ouvir a tua voz, hein? Posso contar contigo? Hoje nós vamos conversar bastante, hein? Quero ver ninguém aí, ó, caladinho não. É para você falar para ele isso aí, não é eu que tô. Amém? Porque a palavra de Deus tem que ser, irmãos, a principal nesse processo de transformação. Porque ela é a única que nos leva à salvação. Nós podemos ler um livro, podemos ler outros livros escritos por escritores abençoados, homens que são usados por Deus, homens que têm ali, né, a direção do Espírito Santo de Deus para escrever livros que traz a revelação, o entendimento de alguns assuntos específicos, mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a base de tudo, ela é o principal de tudo. Então nós podemos sim passar por todas as transformações, né, que Deus quer que nós passamos, mas não podemos fugir da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Nós como cristãos devemos ter uma vida pautada, né, nos aprimoramentos diários. Eu vejo que daquela época em que eu me converti até os dias de hoje, muitas coisas estão mudando em nós que somos a igreja. Muitas transformações passaram pela nossa vida e foram tirando algo, tiraram a essência de algumas coisas que antigamente fazia parte, era algo que fazia muito bem para nós, e hoje não faz mais parte da vida da igreja.
da vida da igreja, que eu digo da nossa vida. Não estou falando de paredes, não estou falando de templo, estou falando de nós, a igreja, nós. E quando eu estava ali meditando, o Espírito Santo de Deus começou a colocar algumas coisas no meu coração que eu anotei aqui. E eu quero, algumas delas, eu sei que tem muitas outras, mas eu quero pontuar aqui para você. Eu escrevi aqui: quem já ouviu de fato a voz de Deus? Você já ouviu de fato mesmo a voz de Deus? Sim ou não? Levante a sua mão se você já ouviu. Fala assim: ó, eu ouvi a voz de Deus. Quando eu falo ouviu a voz de Deus, irmão, não é você ouvir uma voz estranha lá na rua, não. É você ouvir às vezes alguém falando com você, dando para você um recado, né, de Deus para a sua vida, e você recebe, você vê que realmente é Deus que está falando. Você já ouviu a voz de Deus, sim ou não? Não fica com vergonha não de levantar a mão, não tem problema se você não ouviu. Se você não ouviu, Deus vai trabalhar para que você comece a ouvir a partir de hoje, porque é isso que Ele quer ter intimidade, relacionamento, né? Ele é um Deus Espírito, que se manifesta na vida dos irmãos, na vida das pessoas, e até nos animais. Ele não manifestou lá naquela mula para falar com o Gideão? O Gideão mesmo, né? Com o Balaão, não foi? Às vezes eu confundo os nomes aqui, porque eu sou ruim para guardar nome. Então você já ouviu. Quem entre nós já viu anjos? Quem aqui? Levanta a mão. Eu nunca vi. Já viu anjos? Quem aqui entre nós já foi arrebatado no Espírito? Levanta a mão. Glória a Deus. Quem aqui entre nós já teve alguma visão? Amém. Quem aqui entre nós já expulsou o demônio? Quem aqui entre nós ora em línguas estranhas? Quem já foi em vigília no monte? Quem já foi em vigília no monte, em que viu gravetinhos, folhas, galhos e até tronco de árvore ficar como essa lâmpada aqui, ó, saindo de dentro da terra, iluminando? Glória a Deus. Quem já foi curado? Quem já orou por alguém e a pessoa foi curada? Quem já recebeu um milagre? Quem aqui é um milagre? Amém. Agora, diante de tudo isso que eu falei, quantas coisas que faz tempo que não acontece mais? Faz quanto tempo que nós não vemos mais um gravetinho iluminar numa vigília à noite, como essa lâmpada? Faz quanto tempo que nós não vamos numa vigília à noite, numa mata, e começa a cair aquela chuva que encharca a tua roupa, e quando você sai da mata, está tudo seco. Aí você fala: não, eu vou voltar, porque parou de chover. E você entra de novo na mata, e naquele lugar que você está orando está chovendo. E você sai lá fora, mas aqui está seco, lá está chovendo, o que está acontecendo? Aí você volta lá e você entende o mistério de Deus. Eu já vivi isso. Faz quanto tempo que eu não vivo isso? Faz quanto tempo que nós não vivemos coisas que Deus tem para nós, através da sua graça? Infelizmente nós estamos sendo moldados, estamos sendo transformados, mas não pela palavra de Deus. Nós estamos sendo moldados por muitas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, e que estão de fato entrando na nossa vida e nos tirando essas experiências, evitando que nós vivamos esses relacionamentos que Deus tem para nós.
A palavra de Deus diz que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está escrito isso em Hebreus 11:8. O que mudou? Foi Ele? Não, a sua palavra, que é a bússola, que é a principal, que é a que nos orienta, diz que Ele não mudou. E se essas coisas não estão acontecendo, por quê? Porque nós mudamos. Nós de fato mudamos, e não para melhores, mudamos para pior. Quando nós então analisamos a vida de Davi, a história dele foi escrita na Bíblia não para que fosse somente uma história contada. Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Davi, quando nós olhamos a história dele, ele é como se fosse um super-herói, mas ele não é um super-herói, não foi e nunca será, embora tenha sido honrado por Deus em muitos momentos, né? Tudo começou ali, né? Quando ele foi ungido, ele já foi honrado. Eu já preguei sobre isso. Ele estava lá no campo cuidando das ovelhas, e ali o profeta Natã não sentou, Deus mandou o recado para que não era para sentar na mesa enquanto Davi chegasse, não foi? Depois Deus honra ele vencendo o gigante, e muitas outras histórias, muitas outras coisas aconteceram, mas ele também pecou, com pecado de morte, quando ele não só cobiçou, mas ele teve a mulher do soldado Urias. Não errei dessa vez o nome, né? E aquela mulher se engravidou de Davi e ela perdeu o filho. O homem que foi segundo o coração de Deus. Então nós vemos aí na história de Davi um exemplo do chamado para o crente. Que por mais que ele errou, que por mais que ele tenha pecado, feito barbaridades, mesmo assim Deus, com a sua graça, com o seu amor, estabeleceu, né, na vida de Davi, a partir do momento em que ele entregou o seu coração a Deus. Então ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia também fala, né, que Jesus é o leão da tribo de Judá, que ele é a raiz de Davi, ou seja, vem lá da descendência de Davi. Se Davi é um pecador, irmãos, e conseguiu fazer tudo que fez, mesmo antes, quando era na época da lei, que ele não recebeu sobre si o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, o sangue do Filho do Deus Altíssimo. Imagina nós, que recebemos o sangue. Deixa eu perguntar antes, quem aqui já recebeu o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, do alto da cabeça à planta dos pés? Levanta a mão. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós recebemos o sangue do Cordeiro nas nossas vidas. Nós somos revestidos do alto da cabeça à planta dos pés. Então, se Davi, que viveu na época da lei, não tinha a cobertura do sangue do Cordeiro sobre si, fez o que fez, porque nós, que hoje somos, né, temos a cobertura do sangue do Cordeiro, não conseguimos fazer 1% daquilo que Davi fez, porque nós não estamos sendo transformados pela palavra. A palavra de Deus não está sendo o alimento que transforma as nossas vidas. Nós estamos buscando em outras fontes. De vez em quando nós viemos aqui na palavra, nós comemos um pouquinho dela, mas depois nós saímos da palavra e vamos lá e comemos de outras comidas.
E a palavra de Deus diz que da mesma fonte não jorra água doce e nem amarga. Ou é amarga ou é doce. Deus disse que nós temos que ser sim, sim e não, não. Em Apocalipse ele diz que a gente não tem que ser, como é que é, morno, né? Porque os mornos ele vai vomitar da boca dele. Em que situação nós nos encontramos hoje? João descreve então o destino que recebemos em Jesus Cristo, que está escrito no livro de Apocalipse capítulo 5, abra aí, que eu quero ler com você, Apocalipse capítulo 5, versículo de número 9, todos acharam, amém? Diz assim, versículo de número 9: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, língua, povo e nação. Não fecha a Bíblia. Parte B: e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, língua, povo e nação. Ou seja, o seu sangue foi derramado e ninguém ficou fora disso, foi para todos. Diga para o seu irmão aí: meu amado, ou minha amada, né? O sangue do Cordeiro foi derramado para todos, ninguém ficou de fora. Você entendeu? Você não está fora, eu também não estou. Então toma posse, fala para ele: toma posse. Eu recebo em nome de Jesus, novamente renova a minha aliança aqui, do sangue do Cordeiro. Renova aí, bota a mão na cabeça e fala assim: eu recebo em nome de Jesus a aliança do sangue do Cordeiro. Versículo número 10: tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Oh glória! E eles reinarão sobre a terra. Diga comigo: eles reinarão sobre a terra. Mais forte: eles reinarão sobre a terra. Eles quem reinarão sobre a terra? Quem? Diga para o seu irmão aí: você reinará sobre a terra, através do sangue do Cordeiro, que foi derramado por mim e por você, e porque eu e você, vai falando com ele, porque eu e você recebemos o sangue do Cordeiro na nossa vida. Amém? Você pode glorificar, aplaudir o Senhor por isso? Não fecha a Bíblia. Glória a Deus. Mas eu quero voltar lá na parte A do versículo 9. E eles cantavam um cântico novo. E quando nós viemos aqui na igreja, irmãos, nós não conseguimos cantar para Deus, aquele que entregou seu filho amado na cruz, o sangue do Cordeiro. E eu estou aí na minha cadeira, né? Estou no meu lugarzinho aí, não consigo abrir a boca para fazer um cântico a Deus. Oh Jesus, como é que nós queremos receber a graça de Deus? A graça é um dom que Deus dá para nós. Como que nós vamos receber a graça, irmãos? A partir do momento que nós tivermos relacionamento com Deus. É o nosso relacionamento. O sangue do Cordeiro foi derramado para todos. Não ficou ninguém. Mas nem todos o receberam como seu único e suficiente Salvador.
Aqueles que não receberam são criatura, mas aqueles que receberam se tornaram filho de Deus. Mas, para se tornar um bom filho, nós precisamos ter atitudes de bons filhos. É igual na nossa casa. Os nossos filhos, para serem bons filhos, têm que ter atitude de filhos. Porque todo mundo que está aqui, de uma forma ou de outra, é filho. Você pode ser pai, você pode ser mãe, avó, avô, bisavô, mas você é filho também. O teu primeiro processo de existência na terra foi como filho. Então você nunca vai deixar de ser filho. Por mais que você não tenha mais os seus pais, você nunca vai deixar de ser filho, a não ser que você não queira mais ser filho de Deus. Amém? Pergunta aí para o teu irmão, fala assim: você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Tem certeza? O que ele respondeu para você? Sim ou não? Amém, glória a Deus. Versículo de número 12, olha lá de novo. E cantavam em... E cantavam em alta voz. Precisamos cantar em alta voz aqui na igreja. Temos que levantar a nossa arma de guerra, o nosso louvor, contra potestades, dardos inflamados do inimigo. As cadeias vão cair, as correntes vão ser quebradas, os laços vão ser desfeitos, através do nosso cântico, através do nosso louvor, em voz alta. Diz assim: e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória bênção. Na minha tradução está escrito louvor. Entendeu, irmãos? Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim ou não? Quem está entendendo, diga amém. Fala glória a Deus. E dá uma salva de palmas para Jesus. Nós estamos então aqui vivendo, um momento de restauração. E essa revelação com o seu povo. O sangue do meu filho amado não foi derramado somente para a salvação, mas para restituir o nosso relacionamento com Deus. O sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, não foi só para nos salvar, foi para estabelecer um relacionamento. Olha para você ver, um relacionamento, presta atenção, um relacionamento que não era mais aquele relacionamento onde somente o sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Um relacionamento onde eu e você agora temos o quê? O livre acesso de entrar na sala do trono e falar direto com quem? Com o Pai. Você lembra que eu falei aqui, a primeira coisa, quem já ouviu a voz de Deus, de fato? Se nós não estamos ouvindo a voz de Deus, é porque nós não estamos cumprindo a segunda parte do derramamento do sangue do Cordeiro, que não foi só para a salvação, que também é para que nós possamos ter relacionamento com Deus. Porém, o fato de Deus nos chamar filhos, o nível é que andamos é uma questão de potencial de cada um. Porque cada um é responsável por fazer chegar a esse potencial e depende de cada um de nós individualmente. Isso, irmão, sabe o que acontece? Tem muitos crentes que estão aí, como é que eu posso dizer? Estão desapontados. Eles estão desapontados porque a sua vida não dá certo, a sua vida está dando tudo errado. E tem outros crentes que estão desapontados com Deus. E aí eu te pergunto, que culpa que Deus tem de você estar vivendo nessa situação onde você se encontra desapontado com as expectativas da sua vida? Nenhuma. Deus, Ele não tem nenhuma.
a responsabilidade é inteiramente minha, inteiramente sua. Diga para o seu irmão, a responsabilidade de dar certo ou dar errado não é de Deus, é minha, inteiramente minha. Diga para ele, você concorda com isso? Sim ou não? Deus, ele não vai entrar, irmãos, ele não vai entrar na minha mente, ele não vai entrar na sua mente como ladrão que entra para roubar, matar e destruir, e não vai mudar o meu pensamento. Ele não vai chegar ali e falar assim, não, olha, você é obrigado a pensar que essa pedra é pedra, que essa pedra não é pau. Ele não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque ele nos deu o livre-arbítrio. Porque senão o seu propósito relacionado a nós, ao seu amor e a retribuição do nosso amor para com Deus, diante de tudo que Ele projetou para mim e para você, seria em vão, porque nós seríamos escravos. Pergunta para o seu irmão aí, você é escravo de Deus? Sim ou não? Responde para ele, sim ou não? Não, nós não somos escravos de Deus. O que nós fazemos para Deus, nós fazemos com amor, nós fazemos por gratidão, nós fazemos porque nós aceitamos e entendemos o sacrifício de Jesus, o projeto de Deus para nós, e não porque Ele me obriga, não porque Ele obriga alguém. Eu costumo dizer, irmãos, nas conversas que eu tenho aí com alguns amigos, que a igreja é algo exemplar. Por quê? Porque a igreja, as pessoas, elas vêm para trabalhar e elas não cobram. Nós temos aqui o corpo diaconal. Ô irmão Natanael, quanto que o senhor recebe para trabalhar aqui na igreja? Faz por amor. Irmã Jandira, por amor. Eu não estou falando que os pastores não têm que receber para estar à frente da igreja. Não é isso que estou falando, porque a Bíblia ensina que tem. Mas diácono também ensina que tem, que pode uma vez, né? Tem várias situações, mas o que eu estou querendo dizer, irmão, temos aqui líderes de diversos grupos que não recebem nada. Estou dizendo que não recebe dinheiro, recebe muitas outras coisas, né? Mas não recebe dinheiro, não cobra pelo seu serviço, faz com amor. Pessoas que saem da sua casa e vêm como vocês, como eu, para a igreja, para ouvir a palavra de Deus, né? De graça. Agora tem pessoas que tudo tem que ser no dinheiro. Tudo tem que ser no dinheiro. E nós temos igrejas no mundo inteiro com pessoas iguais a nós, fazendo a obra de Deus com muito amor, sem cobrar. E o que nós ganhamos com isso? Muitas coisas. Se nós formos entrar em detalhes, né? Primeiro o nosso fôlego de vida, a nossa saúde e muitas outras coisas que eu não vou entrar em detalhe. Então Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio. Então nós chegamos num ponto importante. O tema da nossa mensagem, eu acabei esquecendo de falar, né, irmãos? Que eu gosto sempre de trazer o tema, é uma medida maior de graça protege o nosso destino. Repita comigo. Uma medida maior de graça protege o nosso destino. Amém. O que nós fazemos, irmãos, o que nós plantamos, o que nós buscamos, o que nós fazemos para Deus é a preservação do que nós estamos plantando para o nosso futuro, para o nosso destino. E eu estou falando de algo individual nessa noite. Hoje eu não estou falando que você está plantando algo que você vai levar para a sua família. Você vai,
Mas eu quero tratar, Deus quer tratar com você como tratou comigo no individual. Porque muitas vezes nós colocamos a responsabilidade do sacerdote do lar, né, na sacerdotisa, e nós tiramos o nosso time fora de campo. Mas hoje não, Deus quer e está tratando conosco individualmente, para que eu e você amanhã não venhamos culpar que foi o sacerdote ou a sacerdotisa, que foi o fulano ou ciclano. Somos nós individualmente que estamos sendo tratados, e é isso que Deus quer de mim e de você: compromisso. Ele quer respeito, Ele quer que nós sejamos gratos. Ele não cobra isso de ninguém, mas Ele espera isso de alguém, que somos nós, que o aceitamos como seu Salvador. Eu acredito que vocês, como nós, como na nossa casa, nós temos aí a oportunidade às vezes de abençoar algumas pessoas, e nós fazemos isso com muito amor, muito carinho, e nós não esperamos nada em troca, nada mesmo. A única coisa que é uma coisa normal, que não é o que nós temos, que nós não esperamos, mas que é um padrão daqueles que realmente têm Deus no coração, é a gratidão. É o mínimo, gratidão. É o que muitos de nós não temos. Massacramos uns aos outros. A pessoa às vezes fez tantas coisas para te ajudar, para te abençoar, naquele dia que ela não pôde estar presente, você esqueceu de tudo que ele fez ou ela fez, e você já colocou ela na cruz junto com Jesus. Você já sacrificou ela ali na cruz. É difícil, irmão, ser humano é difícil. Alguns de nós podemos até resistir e lutar contra a ideia de que Deus dá mais graça a algumas pessoas e menos para as outras. A graça de Deus, como eu disse, não é a mesma coisa que amor, né? Até eu separei no livro que foi passado para a gente falar a respeito desse assunto. Deixa eu ver onde eu anotei aqui. Está aqui. A graça na qual Jesus cresceu está na palavra charis, que ela vem da origem grega. É uma das formas da demonstração de amor, o que significa graça e encantamento, que se refere à graça divina e à capacidade do próprio Deus que surge e permite que uma pessoa cumpra os seus propósitos. Todos nós devemos crescer na graça, a fim de cumprir o seu destino em Deus. Assim, Deus, em sua misericórdia, nos dá graça na medida em que o nosso caráter pode suportar, nos levando de glória em glória, fé em fé e força em força. A graça é um dom que Deus derrama sobre nós. Melhor, a graça é um dom que Deus derrama sobre todos aqueles que merecem. A salvação é para todos. A graça é para aqueles que merecem. Eu e você já ouvimos diversas vezes que no dia do juízo final, muitas pessoas que não colocaram o pé na igreja serão salvos. Porque a salvação é pela graça. E isso faz de mim uma pessoa que não preciso ir na igreja? Não. Por quê? Porque eu prefiro não correr o risco. Tem pessoas que preferem correr o risco. Pode dar certo, mas não porque ele é mais bonitinho, porque ele é mais aquilo, porque Deus, ele esquadrinha o meu coração como ele esquadrinha o seu coração. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, e ele conhece tudo, tudo, tudo. Por isso a salvação é pela graça, não é pelas obras. Jesus, então, olha que interessante. Jesus, quando ele foi cumprir a sua missão, eu até preguei, eu achei interessante que
na hora que eu estava lendo o livro, veio mais ou menos uma parte da pregação que eu trouxe esses dias atrás, quando Jesus, né, foi batizado pelo Espírito Santo. E aí, assim que ele recebeu ali o Espírito Santo de Deus, assim que ele saiu da água em forma da pomba, o anjo levou ele para o deserto, né? E lá ele ficou 40 dias, 40 noites sendo testado por Satanás. E o interessante é que ele estava sendo testado por uma palavra que tinha sido declarada para Jesus há poucos instantes, porque quando Jesus foi batizado, que ele sai da água, o que Deus fala? Esse é o meu filho em quem eu me comprazo. Então, quando ele vai lá para ser testado, qual que era a primeira palavra que o diabo falava para ele? Se tu és o filho de Deus, faça isso. Se tu és o filho de Deus, faça aquilo. E Jesus sempre tinha uma resposta plausível, respaldada na autoridade de Deus. O interessante é que, se você ler o livro de Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao 14, você vai ver que, e vai entender que Jesus, ele entra no Espírito quando ele vai para o deserto, e ele sai no poder do Espírito quando ele volta. Vamos ler? Abra aí, Lucas capítulo 4, versículo número 1. Diz assim, ó: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não cometeu nada durante esses dias, não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Então aqui ele diz que ele entrou o quê? Cheio do Espírito Santo. Versículo 14 diz assim: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Ele foi testado, como Davi foi testado lá atrás, e agora nós estamos nesse processo de teste. Vai ser todo dia, vai ser toda hora, até a vinda de Jesus. Por isso nós temos que estar preparados para receber a sua graça, como nós lemos lá no livro de Lucas, né, que foi o texto base para a mensagem dessa noite. Lucas 2:52, quero repetir de novo: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Agora eu te pergunto, por que Jesus, ele teve que crescer em graça diante de Deus, se ele era o Filho de Deus gerado pelo Espírito em Maria, se ele era uma divindade? Por quê? Porque Deus colocou essa carga em Jesus. Porque Jesus tinha que deixar de lado a sua divindade e viver como homem. E assim diz a palavra de Deus, que ele esteve entre nós, vivendo como homem. Ele sentiu a dor que eu sentia, ele sentiu a dor que você sentia, ele chorou como eu chorei, ele chorou como você chorou, ele sentiu dor, ele sentiu tristeza, ele sentiu angústia, ele também sentiu muito amor, deu muito amor, ele viveu como homem. Por isso ele teve que passar por todo esse processo, para ser testado e mostrar para mim e para você que é possível, mas nós temos que preparar. Jesus preparou 30 anos da sua vida para começar o seu ministério, e quando ele vai, eu acabei de relatar aqui, foi jogado no deserto, colocado no deserto, para enfrentar quem? O pior inimigo, que é o diabo. Tem algum inimigo pior que o diabo? Sim ou não? Sim ou não? Tem. Você acredita que tem um inimigo que é pior que o diabo? Olha naquele vidro ali, ó. Deixa eu olhar no vidro lá. Olha no vidro que você vai ver
você vai ver que tem um inimigo que é pior que o diabo. Você conseguiu ver aí? Dá uma esticadinha assim para ver se dá para você ver. Conseguiu ver, irmã? Deu para ver? Olha lá, irmã. Somos nós, irmãos. O maior inimigo que nós temos hoje somos nós. E nós queremos, sabe fazer o quê? Condenar o diabo. Quando Jesus foi colocado lá para ser afrontado pelo diabo, primeira coisa que ele teve que vencer foi ele mesmo, o seu sentimento, a pressão que ele recebeu. Porque se ele caísse, é porque ele não conseguiu vencer ele mesmo. Então ele venceu essa pressão que foi colocada sobre ele, e em consequência disso, ele venceu o diabo. Quando nós perdemos algo, quando nós estamos sendo derrotados, nós somos individualmente os principais responsáveis por essa derrota. Por quê? Porque nós impedimos de receber a graça de Deus que vai nos proteger para vencer a nossa mente, a nossa vontade. Por isso nessa noite eu quero convidar você a se levantar, não só da cadeira, mas levantar agora da cadeira e levantar um clamor a Deus, que nós iremos mudar, que você vai mudar, que eu vou mudar, que quando eu vier para a igreja, eu vou sair daqui com a garganta ardendo, porque eu quero cantar, como diz aqui, ó, em quê? Em voz alta. Ah, eu preciso disso? Não, não preciso, mas vai ser muito gostoso você demonstrar, sabe, demarcar território. Eu falo que isso é demarcar território, irmão. Quando você fala alto, quando você, por exemplo, se você escuta um barulho na sua casa e você está com a suspeita de que alguém está entrando lá, o que você faz? Você pega, fica num cantinho, quem que está aí? Quem que está aí? Você já começa a demarcar território, ou seja, a pessoa que está lá pulando para roubar, ele já vai ver que a casa não está sozinha. Isso que é? Demarcar território, né? Então nós precisamos nos posicionar, demarcar território, porque o inimigo está aí, né? Ao nosso derredor, só esperando uma brecha para nos tragar. E aí nós ficamos lá assim, aleluia, glória a Deus. O diabo fala assim, ele já está perdendo para ele mesmo, é só ele dar bobeira que eu caio para dentro. E assim, irmão, começa a gritar, glória a Deus, aleluia. O bicho fala assim, ali tem fogo, ali tem fogo. Eu tive uma experiência, irmãos, expulsando demônio, para encerrar a mensagem. Nós estávamos em casa, isso há muitos anos atrás, aqui no São Pedro, e de repente estava minha sogra, meu sogro, estava todo mundo lá, e estava tendo um churrasco na rua de trás. E aí uma pessoa foi lá e falou, olha, tem um cara lá que ele está endemoniado, tem como vocês ir? Não, saímos da igreja, era um culto de sábado, a família estava em casa, ia fazer um churrasquinho lá, né, estava tudo no jeito, e fomos, eu, a pastora, mais os dois irmãos que estavam conosco. E aí nós começamos a orar e começava a expulsar demônio, mas um monte de gente caiu endemoniada. Tinha umas 50 pessoas dentro da casa, pelo menos sem brincadeira, de 15 a 20 caiu endemoniado. Aquele som, aquela festa, e nós expulsando demônio, e a festa continuava, e bebida, e não sei o que. Até que a minha sogra, né, falou assim, ó, desliga esse rádio. Aí deu um grito, desliga esse rádio. Todo mundo que está bebendo agora, pode parar de beber. Ó, demarcando território. E o camarada lá rolava que nem uma cobra na frente, dentro da casa, do portão, na frente da casa, no cimentado. Parecia uma cobra. O nome dele Vanderlei, até hoje. Nunca esqueci desse rapaz. Nunca esqueci do nome dele. Às vezes eu encontro ele na rua aí. Que nem uma cobra, pra lá e pra cá. E aí orava daqui, orava dali, nada. Aí a pastora saiu, né, ficou assim em oração, e a gente orava, libertava a pessoa aqui, orava, outro libertava aqui, daqui a pouco caía tudo demoniado de novo, as mesmas pessoas. Aí a pastora saiu, começou a orar e falou assim, ó,
aquele ali que está que nem uma cobra é o principal, é o chefe da legião. Tem uma legião de demônio aqui, esse aqui é o chefe. Se nós expulsar isso aqui, vai acabar com a festa dos bichos. E nós começamos a orar, e o bicho não saía, e orava. Era assim, era muitas, não é que não saía. Saía ele tinha tanta legião de demônio que saía uma legião, a outra ainda estava ali. Ia até. E chegou um certo momento que ele começou a agarrar no outro. E aí eu parei assim, ele deitado, e eu falava para ele assim: se tocar em mim vai pegar fogo, vai gritar. Ele fez assim, ó, pá, desse jeito. E eu fiquei ali e falei assim: se tocar vai pegar fogo. Ele fazia assim, ó, e não encostava mais em mim. Aconteceu isso. Expulsamos aquele demônio. Todas as outras pessoas caíram assim, ó, que estavam demoniadas na casa. Nós ficamos ali umas 2 horas. Saímos de lá com a roupa ensopada de suor, esgotado espiritualmente, um cansaço. Parecia que nós tínhamos corrido 2 horas aí a 50 km por hora. Tamanho era a opressão naquele lugar. Para vocês verem o que é a manifestação do poder de Deus, a graça de Deus nas nossas vidas. Precisamos nos posicionar. Quantas pessoas hoje estão endemoniadas e não caem endemoniadas? Vocês acham que o mundo melhorou ou piorou? O mundo piorou muito. Porém, muitas pessoas não caem mais endemoniadas. Por quê? Está faltando pessoas como eu e como vocês, usados na autoridade do Senhor, para fazer e trabalhar nesse processo de libertação. Muitas pessoas estão indo para o inferno porque não estão sendo libertas, não estão sendo restauradas através das nossas vidas, através de Deus usando as nossas vidas. Nós precisamos nos posicionar para que a graça de Deus seja abundante em nós. Amém? Se levante e vamos orar em nome de Jesus. Antes de nós orarmos hoje, pergunta para o seu irmão aí: e aí, meu irmão? Ei, mas tá com a voz fraca, hein? E aí, meu irmão? O que tu achou? O que tu achou? Tem fogo aí ou só fumaça? É labareda? É labareda ou não? Então prova para ele que é labareda, dá um glória a Deus, aplaude o Senhor e começa a falar assim: glória a Deus, e aplaudindo a... Aleluia!